Já chegaram, o livro também tá chegando. Haja coração, olha só que maravilhoso. Haja coração, o bate-papo hoje. Nós vamos conversar, vamos falar sobre o livro Música Urbana, o início de uma legião que traz letras inéditas de Renato Russo e o primeiro release da banda. E claro, eles estão aqui para falar sobre isso e muito mais. Vem pra cá, segura que eu quero ver. Olha o que ele fez, olha o gol. Vamos lá, agora. André Molina e Cadu Lamba! Aê! Duas feras, hein? Duas feras, amigo. Música e literatura. Que demais, hein, Gavião? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Bem, amigos. André e Cadu. Opa, boa tarde a todos, muito feliz de estar aqui. Fomos muito bem recebidos, né, Molina? Muito bem recebidos, a gente até estava assistindo o programa antes ali, já nos divertimos loucura, bastante. Né? Não, só um ambiente muito bom. Vocês inclusive se identificaram com o Zico, né? Que vocês gostam dessa coisa de... eles gostam da mesma coisa de terror, de... Jason. Né? Eu vi que vocês estavam conversando, isso é a mesma pegada, cara, né? A gente falou de Faces da Morte, cara, falando de muita coisa legal ali. São os filmes dos anos 80, né? São os melhores, na minha opinião. Né? Mesmo com a tecnologia, com tudo, cara, aqueles dos primeirões lá, década de 70, 80. MTV lá, né? MTV. Mas esse não é o assunto é o livro agora, né? O assunto é o livro, né? Música urbana, o início de uma legião. E corte reto, eu tô com o facão do Jason. Ela é a apresentadora, segue o comando dela, ela é que manda. Já vem mensagem. André e Cadu, como é que vocês se conheceram? Como é que veio essa história de vocês dois? Conta aí pra gente. Uma vez, o primeiro livro do André Molina chama-se O Divã do Rock. Divã do Rock. É o Divã do Rock brasileiro. Isso, ele fez uma entrevista comigo e daí eu recebi, um amigo meu deu uma ideia de eu lançar a minha biografia. Mas, sinceramente, eu não achava que essa história era tão importante assim. Mas, de qualquer jeito, eu fiz o convite para o André Molina. Já conheci o traço, o estilo dele escrever, que é muito rápido, assim. Quando você começa a ler o livro, você já termina. Eu acho que hoje em dia a linguagem tem que ser assim, muito mais rápida. Assim, exato. Né? Tem que ser assim, né? E daí fiz o convite para ele e a gente escreveu esse livro muito rápido, né, Molina? Eu acho que levou um mês. Caramba! Muito rápido. Rápido, eu imaginei assim, sei lá, um ano. Um ano? Não, é porque assim, eu ia pra casa dele, né, naquela época que eu faz um tempinho que eu escrevi, né, que ele demorou pra lançar. Mas acho que foi ali 2013, eu ia com um gravadorzinho, aí eu fazia entrevista com ele e tal. E chegava em casa e durante a noite mandava bala, né? Abria uma garrafa de vinho e a melhor coisa. Mas assim, eu tive sorte porque eu percebi que eu não fui sequelado ao longo dos anos. E quando à medida que ele ia me entrevistando, lógico, veja bem, eu fui fundador da maior banda de rock desse país. Cara, total. E eu tive o primeiro guitarrista do Legião Urbana. E você é daqui de Curitiba. Sou de Curitiba. E o livro é baseado na sua história. Você, Sim. Piazzotti, saiu daqui, se mudou pra Brasília. Isso. Né? Toda aquela. Meu pai foi ser chefe do escritório do Paraná. Mas eu me lembro que quando eu cheguei em Brasília, a minha mãe comentava muito que ela conhecia a Marilita, que era mãe do Dinho Ouro Preto. Sim, do Dinho. Mas você estudou com o Dinho, né? Estudei com o Dinho também no Objetivo, mas assim, nós não éramos amigos porque eles faziam parte de uma turma de punks. Não era o mesmo objetivo. Era o mesmo, não era o mesmo objetivo. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Deu tudo positivo. É esse ambiente que eu tô te falando. Você viu? Ele é igual nós, cara. É louco. Ele é louco. E os nossos pais eram todos curitibanos, por incrível que pareça. Menos o Renato, né? Essa coincidência. Que era russo. O Renato que era russo. Boa, Fernando. Pô, aqui tá rápido a parada. O cara é ligeiro. Então, a gente acabou se conhecendo em Brasília. Porque nossos pais eram curitibanos. Então tem essa questão. O livro fala sobre os primórdios da Legião Urbana. Nossa. Uau. Então é um livro que, assim, porque a Legião a gente sempre se lembra ali, Dado Villa-Lobos, Marcelo Bonfá, Renato Rocha e o Renato Russo. Mas existia uma Legião Urbana antes, que era o Cadu, ou era o Paraná, meu apelido era Paraná. Eduardo Paraná. Bonfá e Renato Russo. E a gente tinha já um repertório. Era Origens, né? Origem, exatamente. Legião Urbana Origens. Exatamente. E tinha o tecladista também, o Paulo Paulista. Que esse ficou menos tempo ainda. E o livro fala exatamente sobre esses primórdios, de quando tudo era muito mais difícil, do primeiro show que a gente desceu algemado do palco. O quê? Como assim? Não acredito. Caraca, Boqueirão tá longe demais. Meu Deus, já tinha manifestação Mas no isso aí, Bolsonaro? O que é isso? Oi? Já tinha manifestação no Bolsonaro naquela época?
Meu Deus. Lógico, era um momento de transição política. Não foi isso, cara. Forte, o cartão de vacina dele estava errado. Cartão de vacina. Caraca, mas a gente imagina, cara. E tem todo um charme, né? Assim, você descer do palco algemado na década, nesse período. Naquele tempo, né? Pô, claro que... Mas a gente morreu de medo quando a gente foi preso. Agora, Onde foi? Fiquei curioso. Patos de Minas, Minas Gerais. Patos de Minas. Primeiro show da Legião Urbana. Só que a gente não sabia, depois eu vou deixar o Murilo pra falar e contar essa história, mas a gente não sabia que a gente dividiu um espaço que era destinado à feira do milho em Patos de Minas. E esse outro espaço era da Polícia Militar. Imagina, primeiro show da Legião Urbana e Plebe Rude, a gente cantando em cima os PMs armados e as tropas... E daqui a pouco eu vejo os caras ali embaixo. E os caras ali. E eles passando assim que nem formiguinha na frente, eu não entendendo. Descendo do palco, eu chego pro Renato e falo... Daí se criou um corredor polonês de policiais militares. Quantos anos vocês tinham nessa época? Eu tinha 16. Nossa. Eu descendo do palco, eu olhei pro Renato e falei, Renato, olha só a segurança do festival. Não, cara. A gente vai ser preso. Prender nós. Nós vamos ser presos. Então, o livro trata justamente disso. Tem muito mais coisa, evidentemente. Mas o livro fala sobre os primórdios do que foi a maior banda de rock do país. Quantos anos duraram esses primórdios, né? Essa formação. Anos, né? Foram 2 anos. 2 anos. E assim, a banda ela foi contratada para tocar em Patos de Minas, mas os produtores achavam que era aquela banda punk do Renato Russo, o Aborto Elétrico. Só que o Aborto Elétrico ela tinha finalizado as atividades. E daí até o Cadu me conta que o Renato chegou, não, agora é Legião Urbana. Pô, mas a gente contratou. Não, mas essa aí é melhor até, tal, né? Deu uma jogadinha, uma contornada. Porque o Aborto Elétrico nessa época tinha uma fama. Ela surgiu ali uma fama de ser punk, né? Que até aqui, pra quem não sabe a história direito, saiu do Aborto Elétrico o Renato Russo pra fazer a Legião. E o Flávio Lemos e o Fê Lemos, que é o baterista e baixista, pra fazer o Capital Inicial. Foram essas duas bandas que saíram da Legião Urbana. O primeiro aborto que a galera sai de... Foi a banda seminal. Foi a banda que acaba assim. Um aborto que nunca nasceu tanta gente de um aborto. Né? Gente boa. Não, e aquele movimento que eu pelo menos nunca imaginei que esse movimento fosse mudar tanto a música popular brasileira, como mudou. Cara, foi um marco, um divisor, né, de águas na história da música brasileira. Já existia a galera do Rio de Janeiro, que fazia São Paulo também, que era um punk mais... Brasília era mais ideológico, mas São Paulo era mais outro político, punk. Né? Tipo, Inocentes, Replicantes. São Paulo era um punk mais operário, assim, né? Existencialista. Garotos Podres Meu Inocentes, Ratos de Porão, Cólera. Mas a gente nunca imaginou que essa banda fosse virar, que a banda Legião Urbana fosse virar o que virou até hoje, porque é uma banda que se renova público, né? Então, às vezes eu vou tocar em eventos, tem menino de 10 anos cantando Faroeste Caboclo, olhando no olho pra mim, cara. Assim, né, cara? Olhando, vivendo cantando a Maria música, né? Sim, a Maria Lúcia ali, ele olhando e identificando a Maria Lúcia, o Jeremias e tal. Então isso... É atemporal, né? É atemporal. Atemporal, exatamente. Agora, falando em eventos e moleque de 10 anos cantando Legião Urbana, tem 2 próximos eventos aí que você vai cantar, vai participar, que é pra toda a família também. Olha que dica legal de boa programação aí pros próximos dias. É muito bacana essa coisa, né? Então, a gente vai estar lá vendendo o livro e também fazendo dedicatório, que o bom de você ter um livro, levar o livro pro evento, que você pode vender o livro e fazer... Isso é o mais legal, né? Você guardar um livro, ler e guardar. Não, e para um fã estar nesse evento com o Cadu. Então, e ter o livro e autografado ainda é muito emocionante, né? Então, serão muito especial. Quando na época que eu tava cabeludo, saudade de guitarristas, tem que ser cabeludo. Tem que ser cabeludo. Atrás do livro tem a foto dele. Caraca, cabeludaço. Só pra falar aqui, ó, no final do livro tem um release escrito por máquina de escrever do Renato Russo. Uau! E atrás tem uma letra inédita da Legião Urbana. 2 Corações, que não saiu em nenhum disco da Legião Urbana e está pela primeira vez nesse livro aqui. Uau! Olha aí, bicho. Então, para os fãs aqui, as canções que já tinham na época, né? Química, música urbana. Então, quem quiser adquirir esse livro, dia 7 de maio, agora domingo. Boa. Eu estarei, vai ter, isso que é interessante, vai ter primeira etapa metropolitana no cartódromo de São José dos Pinhais, entrada gratuita, e depois às 2 horas eu subo para desfilar os maiores sucessos da Legião Urbana. Tá
todo mundo convidado domingo agora para se levar a família no Cartódromo de São José dos Pinhais, na BR 376. Então a pessoa entra de graça, vê o campeonato de kart, depois assiste o rock and roll. Evento completo. De graça. Né? Pra passar o dia todo família com a família toda inteira, reunida. curtir um som, isso aí, comprar isso o legal. livro, levar pra casa autografado. Autografadíssimo. É isso aí. Demais. E no dia 20 de maio, esse é um evento especial também, que a gente vai tocar. Eu vou fazer o meu show na Bode Brown, que também é evento gratuito. Quem não conhece a Bode Brown, fica lá no Auer, na Rua Carlos Laet 1015, e a gente vai a partir das 14 horas também desfilando os maiores sucessos da Legião Urbana. Enfim, é isso aí. Esse é os shows que a gente tem por fazer aqui na região, aqui em Curitiba, para os curitibanos aparecerem lá. Legal, 7 de maio em São José dos Pinhais, no Cartódromo, agora, domingo tá chegando. E dia 20 também de maio, na Bode Brown, na Vila Auer. Meu, sábado. Eu tô ansioso pra ler esse livro aqui, ó. Que eu peguei aqui, enquanto vocês estão conversando, eu peguei e comecei a fuçar aqui o livro. E aí eu percebi que tem muita história legal aqui, ó. Eu abri uma aleatória aqui, e aí tem aqui, ó, além de ser guitarrista do Legião, Eduardo Paraná também acumulava a função de motorista da turma. E aí tá aqui que ele dirigiu um Corcel, é isso? Nossa. Só que ele tinha 16 anos. Nossa, Parabéns! Com 6 pessoas do cara. Naquela época, os caras foram presos, tudo certo. Olha que vida boa, cara. Aí o cara foi preso por cantar, né? Por cantar. Dirigindo com 16 anos, vai preso por cantar. Mas muitas histórias vocês viveram, né? Porque a gente não tinha o que fazer em Brasília nessa época, assim também como todo adolescente dessa época não tinha nada pra fazer, né? Sim. Então a gente invadia muita festa em Brasília. Festa Penetra? Hoje eles invadem o dos Congresso. embaixadores. Que coisa boa. E o Renato já circulava entre os embaixadores. Porque o Renato, essa coisa de falar inglês, ele era sempre muito... Vocês sabem como é que é o Renato? Sim. Então a gente acabava invadindo as festas. Nossa, cara, tem tanta história pra contar sobre isso. Ainda bem que não deu pra caber no livro, mas aconteceram muitas histórias, né? Que legal. E onde que entra a galera da plebe? Vocês andavam com os caras também, a plebe? Sim, era a mesma turma. Mesma turma? Eram 20 pessoas. Caraca, que banda que surgiu lá então? Plebe, Capital, essas pessoas. Na verdade, a plebe, ela surgiu na mesma época do aborto elétrico. Tá. E a plebe continuou. Então quando a Legião Urbana tocou nesse primeiro show que eles foram presos, a plebe tava mais preparadinha, mais profissional, mais ensaiado, porque a Legião tava começando ainda, e o Capital também, porque o aborto elétrico tinha acabado. Mas a pergunta do Zico é interessante, que existia todo um ambiente, porque existia uma ideologia punk. Essa ideologia, e eles realmente tinham essa coisa, todos, a plebe, Legião, Capital, menos eu, que sempre fui músico, e meu negócio sempre foi tocar guitarra. Mas o Renato me chamou pra entrar pra banda. E eu entrei, né? Daí já comecei a namorar a Márcia Paçoca, que era uma menina da turma. A Márcia Paçoca. A Márcia Paçoca. Eu adorei o nome dela. Eu adorei o nome dela. Você ia adorar ela também. Eu ia esfarelar ela. Nossa, se ela estiver ouvindo, ela vai adorar. Ela é Inclusive, hoje ainda faço, se quiser. Mas é aquela paçoca de rolinha, né? Eu gosto de veterana, cara. Eu gosto de veterana e paçoca. Eu sempre falo que tem que ter um amigo paçoca e um amigo paçocar, então... Então esse é o ambiente. Então, essa coisa de ideologia, existia uma ideologia, porque a ideologia punk é da ruptura. Vamos quebrar, né? E eles conseguiram quebrar o mercado fonográfico brasileiro. Meu. Impressionante. Os discos da Bethânia na época saíam $80 mil. Era maestro fazendo arranjo e não sei o quê. Daqui a pouco os caras do rock and roll que vieram com essa proposta nova, não, cara, uma banda de garagem com 4 músicos, a gente com $5 mil, $4 mil, a gente monta. Inclusive é por isso que o rock brasileiro se tornou a música da vez nos anos 80. As gravadoras perceberam que os discos sairiam muito mais baratos, né, cara? Porque chegava lá um Caetano Veloso, tinha uma baita de uma orquestra, músicos profissionais, grande, com cachê alto, e ali era 4 moleques, um tocava um baixo, outra bateria. Mas existia, né? Renato Russo, Léo Jaime, Lobão, Cazuza. Uau. Quer dizer, essa galera chegou. A elite, né? Só a elite. Depois veio a Cássia, mas enfim.
essa galera chegou com garrafa pra vender, né? Sim. Isso é verdade. Titãs, né? Nossa, Titãs com aquele rock. Então Aqueles é bem 8 interessante. E sem contar, não sei se que da mesma época ou não, mas Gangue 90. É da mesma época, comecinho. Uns e outros, né? Sim, Rio Grande do Sul, cara. Então tem uma galera ali que às vezes não despontou tanto, mas com músicas que você toca. Pô, lembra dessa música, né? Não, e trazendo a cultura de seus estados. Isso é interessante. Legal, quando você fala Rio Grande do Sul, você fala Engenheiros do Havaí, é muito interessante porque eles trazem a cultura do estado, né? Aqui em Curitiba também teve um movimento muito importante, com várias bandas. Então, isso tudo serviu para dar uma realimentada no mercado, entendeu? Legal. Você tava falando aqui fora do intervalo, eu fiquei só de ouvido aqui, você falou que os pais do Renato Russo eram de Curitiba também. O pai do Renato também. Daqui do Juvevê, os Manfredini. Do Juvevê. Olha que interessante. Não, e aquele disco italiano, a mãe dele me falou, aquele disco que ele lançou em italiano, ele fez pra família aqui, dos Manfredini aqui do Juvevê. Olha. Só que o disco virou um sucesso mundial, né? Laura Pausini e tal. Então todo tem mundo tanto... regravou. Olha, esse Muita livro história, tem muitas histórias, cara. Tem muitas histórias. Quem quiser adquirir, a gente vai estar nesse dia ou pelo www.eduardoparaná.com.br. Mas eu gosto daquelas histórias do lado B, assim, que você não conta. Conta alguma história, assim, que você lembra, assim. Fala, Depois do intervalo, dá tempo de Cadu vai pensar, dá contar tempo de pra pensar. gente Dá tudo, paçoca. tudo sobre o lado B, tá bom? Não Lado sai B. daí, não. Show de bola, essa Fica aí que a gente tá recebendo hoje Cadu Lambach, o primeiro guitarrista de Legião Urbana, e também André Molina, escritor aí com esse livro incrível que você pode adquirir. Tem 2 eventos próximos aí dos meninos também. Daqui a pouquinho a gente fala mais pra você sobre. A hora boa do seu rádio volta já. Boa da Pan. Continue com a gente no youtube.com/Jovem Pan Grupo RIC.